Eu sou Augusto Ferreira. Eu agradeço por você compartilhar uma coisa extremamente preciosa que você tem, que é o seu tempo, comigo. E te dou os meus sinceros parabéns. Você está fazendo um investimento pessoal em crescimento. Isso é importante. Seu tempo vai valer a pena, você vai curtir muito esse período que a gente vai ficar juntos. A gente começa falando daquela ideia fantástica do glorioso John Maynard Keynes, que é: abra sua mente. É impossível aceitar novas ideias sem abandonar as antigas. Isso é extremamente importante. Eu vou começar a compartilhar a minha tela com vocês, para que vocês possam curtir aqui o que a gente está apresentando. Então, flacidez. Flacidez é normal? Um grande número de pessoas tem sérios problemas de autoimagem, né, por causa de gordura e ou flacidez. Essa dupla aqui, terrível, flacidez e estrias. Isso é um indicativo importante de, pasme, desnutrição. Exatamente. Quando você tem uma perda importante na sua ingesta proteica, na sua capacidade de síntese proteica, na sua capacidade de formação de colágeno, você vai ter aqui uma dificuldade de manter a integridade da derme quando você tem processos de distensão. Isso é muito frequente na gravidez, onde a mulher está numa situação limítrofe, em que ela tem um aumento do consumo de aminoácidos para ajudar na formação do feto. Então, isso é um quadro que toda mulher conhece muito bem. E não adianta aquelas ideias antigas, você precisa fazer suplementação, você tem que passar óleo de amêndoa doce. Tá? Você pode tomar banho com óleo de amêndoa doce. Não vai funcionar. Você precisa de uma nutrição adequada, e a gente vai falar a respeito disso aqui para você hoje. Tá? Então, desnutrição proteica. Vou te mostrar isso aqui. Esses são modelos de composição corporal. Você vai ver que há uma diferença muito grande em termos de percentual de gordura em homens. Olha um cara com 40% de gordura aqui e entre 3% e 4% de gordura. E percentual de gordura em mulheres. Em torno de 34%, 35%. Tem um percentual muito parecido, muito sugestivo, com o homem de 40%. Em comparação, nós temos aqui uma mulher com índice de gordura em torno de 11%, 12%, que parece alguma coisa em torno do homem com 6% de gordura, mais ou menos. Então é bastante interessante essa diferença. A mulher naturalmente tem um percentil de gordura, uma quantidade de gordura maior. Isso é importante. Aí eu começo te mostrando que, sem cirurgia, você pode ter respostas, resultados extremamente diferenciados. Olha isso aqui. Isso é uma mulher que está na internet, mostrando os resultados dela. A Natália começou com 50% de gordura e hoje com 12% de gordura, sem flacidez, com uma musculatura muito bacana, com um corpo firme. Isso é extremamente interessante. É óbvio que um resultado desse não é alcançado. Caiu a iluminação do éter. Isso aqui caiu do céu para mim. Não. Isso aqui é conseguido com atividade física orientada, com nutrição adequada, supervisionada e com um acompanhamento médico de um cara que sabe o que está fazendo. É disso que a gente fala. Então você precisa de um nutricionista funcional, de um orientador, de um educador físico competente, de um cara que sabe o que está fazendo, que sabe trabalhar bem com isso aí, e de um profissional médico também voltado para esse foco, para essa orientação. Olha o resultado desse outro cara aqui. Saiu do percentual do perfil aqui em torno de 35%, 40% de gordura para um perfil em alguma coisa em torno de 7%, 8% de gordura. É um resultado extraordinário, sem flacidez. Então, é disso que a gente está falando. Augusto, qual é a minha vantagem de ouvir, de assistir essa aula? Bom, acredite em mim. Nessa breve conversa que a gente vai ter, eu vou te mostrar, através de exemplos, que você pode efetivamente atender a si próprio, melhorar, mudar a sua própria composição corporal e as pessoas que te procurarem com resultados bastante diferenciados. Isso aí é fantástico, muito legal. Então, para quem se destina essa aula? Cara,
a todos os profissionais de saúde que buscam diferenciação. Ao nutricionista funcional, ao educador físico, ao médico, todas as pessoas que querem um conhecimento diferente. Aos pacientes que buscam ver coisas diferentes, ver exemplos diferentes, ver uma outra maneira, um olhar fora da caixa de ideias e conceitos que estão batidos e que pouco resultado tem apresentado hoje. Então, a meu ver, é necessário mudar para obter resultados, para ver que é preciso mudança de métodos para mudança de resultados. Não espere resultados diferentes fazendo a mesma coisa que todo mundo faz. Então, isso é um conceito extremamente importante. Não existe uma pílula mágica. Isso é fundamental. Você acha que você vai comprar um comprimidinho, um creme na internet ou na televisão que te emagrece do dia para a noite. Isso não existe. Tá? Se existisse, seríamos todos magros. Celulite, gordura localizada, você não vai tratar com cremezinho, você não vai tratar com pílulas inúteis, você vai tratar com alimentação correta, com suplementação adequada e com atividade física orientada. Ou seja, muda o seu estilo de vida. Isso é fundamental. Mude estilo de vida. Ok? A diferença entre sonho e realidade é a quantidade certa de tempo e trabalho. Tenha isso em mente. Então, na minha opinião, a base terapêutica para conseguir resultados assim é dieta sem carboidratos refinados. Bom, você precisa buscar uma dieta cetogênica ou low carb high fat. Um dos graves problemas hoje da nossa sociedade ocidental é uma situação extremamente grave que afeta desde as nossas crianças, chamada resistência insulínica. É a gênese, é a origem de diversos males, diversas doenças, dentre as chamadas doenças modernas, e que estão afetando cada vez mais pessoas e comprometendo qualidade de vida e mesmo sistemas econômicos de diversos países. Então, a gente precisa pensar isso aí de maneira muito clara, tá? Muito clara. Ter isso em mente. Dieta, fundamental. Atividade física orientada. Técnicas bioxidativas. Gerenciar estresse e sono. Suplementação individualizada e abordagens mesoterápicas. Programação mental é essencial. A gente está falando em mudar comportamentos sociais. Eu acabei de falar. Resistência insulínica é uma doença da nossa sociedade. Então, ou muda comportamento social, ou nada vai acontecer. Pense nisso com carinho. Mudar comportamentos sociais exige entendimento do problema, planejamento de ação e atitude. Ah, não, amanhã eu vou para a academia, hoje choveu, amanhã vai nevar, então muda a atitude. Está chovendo, você vai chegar na academia molhado, mas vá, faça alguma coisa. Tratamento. Cara, adequação da dieta antes de qualquer coisa. Isso é fundamental. Tá? Condição sine qua non. Nutracêuticos. Suplementação vitamínica, mineral e de aminoácidos em doses diferentes das usuais, diferentes das chamadas DDRs, que são as doses diárias recomendadas, né, que são direcionadas para prevenção de doença. Agora a gente está tratando. É um outro foco, é uma outra ideia. E as chamadas técnicas integrativas. Eu vou falar disso aqui daqui a pouco. Tá? Atividade física orientada, já falamos disso. Sono adequado. Sono não é perda de tempo. Sono é parte do ciclo fisiológico. Ou descansa, ou você vai diminuir a imunidade, vai engordar, vai perder massa magra, entre outras coisas. Tem que dormir. E tem que ter um sono de qualidade. Não precisa ser um sono de 8 horas, 10 horas. Não é necessário. Se você tiver um sono de 6, 7 horas, profundo e reparador, você vai acordar refeito e renovado. Isso é importante. Quem é responsável pelos seus resultados? Você já se perguntou isso? Esse cara de jaleco aqui, que está com o esteto pendurado no pescoço, ou o outro indivíduo que está escondido ali tomando leite condensado? Você já se deu conta de que a responsabilidade pelo sucesso ou pelo fracasso das técnicas ou dos tratamentos que você realiza são seus? O profissional de saúde, seja o nutricionista funcional, seja o educador físico, seja o médico que está te orientando, ele vai te dar ferramentas para que você saiba como e por que
agir na tentativa de mudar a sua realidade. Porém, é sua responsabilidade pôr essas orientações em prática. O cara está tomando leite condensado. E nessa charge que eu achei extremamente interessante, leite condensado é apenas a porta de entrada para drogas mais fortes. Olha o pote de Nutella escondido ali que está vindo para ele. Tá? Então, pensa nisso. Isso aqui pode ser utilizado até no envelhecimento? Cara, envelhecimento é uma coisa que precisa ser repensada. Essa mulher linda, elegante que está aqui, Jane Fonda, é uma atriz de Hollywood e que nos anos 80 protagonizou um movimento que direcionava as pessoas para atividade aeróbica, para otimização física. Essa mulher tem 79 anos. Pasme, tá? Então, parece que a coisa funciona. Envelhecimento é um processo biológico universal, dinâmico e progressivo, com mudanças funcionais, bioquímicas, mentais e comportamentais. Esqueceram de dizer isso para o corpo dela. A gente falou em pessoas idosas. Não tem como deixar de pensar no mestre Yoda, né? Stay strong, you must. Você deve permanecer forte. Então, massa muscular é indicador de qualidade de vida, gente. Indicador de qualidade de vida, principalmente em idosos. A gente está falando de otimização de saúde. Vamos ver algumas pessoas com mais de 60 anos aqui que estão mantendo uma qualidade invejável. Olha a nossa sensacional Bruna Lombardi aqui com 63 anos de idade. Linda, maravilhosa, né? A Ernestine Shepard, mundialmente famosa, né? Vovó marombeira, 72 anos de idade, a forma física de dar inveja. Né? E uma senhora com um nome extremamente sugestivo, que eu não conhecia, chamada Carmen Delorifice, com 84 anos de idade, com um rosto extraordinário, uma pele maravilhosa, uma composição corporal bastante legal. Eu coloquei junto aqui uma frase do genial Steve Jobs. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amando aquilo que se faz. Essa ideia de se apaixonar novamente por você seja uma maneira de você começar a fazer o trabalho que você precisa para melhorar a sua qualidade de vida. Uma ideia interessante, né? Então, pensa nisso, se olha com mais carinho, começa a se achar gato, começa a se achar gata e vai focando nessa ideia. Pensamento para pensar. Você deve tratar os alimentos como deve tratar as pessoas, valorizando o que eles têm de melhor e evitando os que não te fazem bem. Essa frase da nutricionista Janaína Macedo eu achei extremamente própria, extremamente interessante. Dieta inadequada. Quer ver um exemplo? Olha só, uma mulher bonita, uma atriz de Hollywood chamada Tara Reid. Tá? Aqui umas fotos que mostram que ela provavelmente está fazendo uma dieta restritiva, que era uma dieta muito recomendada por pessoas que diziam, você quer emagrecer? Você tem que parar de comer. Hoje a gente sabe que isso não é uma coisa interessante. Restrição, principalmente proteica, vai te levar à deficiência na matéria-prima para músculo, para pele, para cabelo, tudo no teu corpo, do fio de cabelo à unha do pé, passando por enzimas e hormônios, é proteico. Se você não ingere proteína, você não vai ter matéria-prima para construir esses tecidos. Olha só, essa mulher tem 41 anos. Olha a flacidez dela na barriga. Olha a fotografia do glúteo dela. Chega a ser cruel. Tá? Essa mulher pode evoluir para um padrão que a gente chama de sarcopenia, onde ela perdeu tanta massa muscular que ela tem dificuldade, inclusive, para dar conta do próprio corpo. Tá? E não achem absurdo. A gente recebe muitos pacientes nessa condição. Tá? Tristemente verdadeiro. Então, hoje, a gente tem novos conceitos, novas ideias em relação à questão nutricional. Você tem que comer bem, você tem que se alimentar adequadamente. Isso passa hoje por mudança de paradigmas, mudanças de conceitos, diminuição, de preferência zerar ingesta de carboidratos refinados, aumento na ingesta de gorduras boas e de proteínas de alto valor biológico. Perfis corporais. Olha só, esse aqui é o chamado skinny fat, é o falso magro. É um cara que tem pouca massa muscular e tem, numa avaliação de composição corporal, que pode ser feita por análise de prévias cutâneas,
pode ser feita por bioimpedância, ou pode ser feita através de uma densitometria de corpo inteiro, com o intuito de análise de composição corporal, vai mostrar que esse paciente tem uma quantidade de massa muscular baixa, com gordura excessiva, mesmo estando dentro do que é chamado de peso ideal. Tem muita gente nessa situação. Ah, meu peso está ótimo. Você vai ver a composição da pessoa, pouco músculo, muita gordura. Então, conceitos mudam. O ideal é que ele saia dessa condição de skinny fat e passe para a condição de skinny fit. Né? Um cara que tem um padrão de massa muscular legal, que ganhou músculo, que perdeu gordura, isso é o ideal. Olha outro exemplo aqui de mudança de composição corporal. Uma mulher que tinha um perfil de obesidade, grau 2 aqui para 3. Tá? Olha só, musculatura abdominal aparente, tá? Pele firme, sem flacidez. Essa mulher perdeu 33 quilos. Também outro exemplo descoberto ali na internet. Suplementação ortomolecular. Correta, tá? Molécula correta. Te dá o que o teu corpo precisa. Todos os protocolos ortomoleculares eles são customizáveis e individualizados. São protocolos exclusivos. O que serve para você não é a mesma coisa que serve para sua irmã, para sua mãe, para o seu pai. As necessidades são diferentes. Cada pessoa é única. Então a gente precisa pensar nisso aí de maneira mais direta e prática. Os protocolos podem ser feitos de suplementação injetáveis, intramusculares, endovenosos, subcutâneos. Podem ser protocolos orais, sublinguais ou transdérmicos. Terapias. Eu sou apaixonado por laser, todo mundo sabe. Né? A laser terapia é uma bioestimulação extraordinária. O grande barato do laser é ele servir de coadjuvante, como técnica sinérgica, como potencializador de diversas técnicas utilizadas, sejam elas bioxidativas, sejam de suplementação, ortomolecular. Então, é um cara que ajuda todo mundo a funcionar bem. E tem excepcionais respostas. E a gente mostra isso nos nossos cursos. Vocês vão curtir bastante quem vier. Então, laser de baixa potência. Nós não estamos falando aqui de laser que faz ablação, que faz lesão tissular. Muito ao contrário. A gente está trabalhando com laser para estimulação tissular. Então, laser de baixa potência. Coloquei para vocês aqui uma foto com benefícios da laser terapia. Melhora na neovascularização, produção de colágeno. Aos 25 anos de idade, as células começam a diminuir a produção de colágeno. Começa o processo de envelhecimento. Então, se eu consigo melhorar a produção de colágeno aqui, eu consigo otimizar a saúde, a juventude da sua pele. Interessante, né? Melhora a regeneração muscular, diminui a inflamação, diminui edema, aumenta a regeneração nervosa, aumenta a produção de cartilagens, aumenta a formação óssea. 2 exemplos aqui de laser terapia, interessantíssimos, na recuperação de uma cicatriz cirúrgica em veterinária. Existem as chamadas terapias super complementares. Esse termo é nosso, tá? Terapias super complementares vão atingir aqui fatores de crescimento autólogo e técnicas bioxidativas. Junto com o laser, junto com a suplementação ortomolecular, elas são de um sinergismo extraordinário. Sinérgico é tudo que, em associação com outra técnica, aumenta a sua força, aumenta a sua potência e a sua efetividade. Quais técnicas bioxidativas você está falando, Augusto? Existem algumas. Tipo, medicina de von Ardenne. É uma técnica de hiperóxia. Você vai ficar num ambiente riquíssimo em oxigênio por 2 horas, durante 18 dias. Extraordinário otimizador de performance, melhora de saúde. Existe um centro, chamado Centro von Ardenne, na Suécia, que até a rainha-mãe, até a família real inglesa, se trata lá. Tá? Então, o negócio é extraordinário. Os resultados são muito bacanas. A ozonioterapia, que está começando agora a ganhar corpo, que está começando a mostrar resultados totalmente diferenciados. A Espanha, que é um dos países que mais usa ozonioterapia no mundo, é inclusive o local onde foi criado o chamado Protocolo de Madrid, que é o norteador de parâmetros de utilização de ozônio a nível mundial. A Alemanha, que é um país extremamente sério, faz a utilização de muitos protocolos de ozonioterapia. Em 2014 foram cerca de 3.600.000 protocolos de ozonioterapia
somente na Alemanha. Então, é um estudo sério, um estudo com resultados diferenciados, vale muitíssimo a pena conhecer. A câmara hiperbárica já é conhecida de muitos, também pode ser utilizada para otimização de saúde, não só para tratamento de doenças. A associação de técnicas é o grande lance, é a grande sacada. Isso aqui é o que vai trazer resultados ímpares, tá? Totalmente diferenciados. Associação de laser, técnicas oxidativas, suplementação ortomolecular. Falamos de nutracêuticos anteriormente, de maneira muito en passant. Nutracêuticos são vitaminas, minerais e aminoácidos em doses suprafisiológicas, doses acima das DDRs, tá? Que vão ter ação terapêutica. Eu utilizo isso aqui para otimização de resultados, para tratar doenças ou para ter uma melhora de performance, uma melhora de desempenho, tá? De maneira efetiva. Vocês vão ficar na valiosíssima companhia aqui do nosso Gabriel Maia. Ele vai falar com vocês a respeito de saúde facial, tá? Estética facial, mostrar alguns conceitos novos, diferentes. Boa noite a todos. É uma honra e um prazer estar aqui no Instituto Augusto Ferreira, na companhia do Augusto Ferreira. Vou me apresentar. Meu nome é Gabriel Maia, eu sou médico, eu tenho título de especialista em clínica médica, eu tenho pós-graduação em nutrologia e em dermatologia. Saúde da pele, envelhecimento cutâneo. O que tem de interessante para a gente falar, gente? Nós temos na composição da pele minerais, vitaminas, aminoácidos e ácidos graxos. E esses aqui são essenciais, nós vamos citar todos eles, mas eu quero que vocês reparem o seguinte: nós não temos aqui o carboidrato essencial, porque ele não existe para órgão algum, principalmente para a pele. O que a gente chama atenção aqui? Ó, o triângulo da beleza. Veja, aqui o esquema de rosto feminino, em que o vértice do triângulo é voltado para baixo, é apontado em direção ao queixo. E aqui, o esquema desse rosto feminino já de uma mulher envelhecida, em que eu tenho a base do triângulo voltada para o queixo, voltada para baixo. Em consequência da flacidez cutânea. Eu tenho aqui perda de fibras colágenas, perda de fibra de elastina, e isso determina uma queda dos tecidos faciais. Na verdade, o envelhecimento é um processo, como o Augusto já falou, é um processo dinâmico. Não dá para a gente colocar em coisas muito estanques como intrínseco ou extrínseco. Didaticamente é o seguinte: intrínseco é aquele que é relacionado à genética, ao declínio hormonal. O extrínseco, ele está relacionado ao comportamento do que eu herdei da minha genética e do que eu faço com os meus hormônios. Então, se eu tenho uma alimentação desequilibrada, se eu tenho comportamento de me expor à radiação ionizante ou à radiação solar sem a devida proteção, se eu fumo, aí o meu envelhecimento extrínseco vai ser muito maior. E ambos podem ser modulados através da mudança do estilo de vida. Vamos mudar, né? Então, a mudança do estilo de vida é a grande proposta que a gente tem para trazer hoje aqui, para modular esse envelhecimento facial e esse envelhecimento sistêmico. Recordando aqui, ó, as 3 camadas da pele: a epiderme, a derme e a hipoderme, ou tela subcutânea. A epiderme, ela eu não vou me prolongar muito aqui, mas então vamos só recordar rapidinho. A epiderme, ela tem várias camadas também celulares. Ela tem uma proteína principal, que é a queratina. A derme, ela tem 2 proteínas principais, o colágeno e a elastina. A elastina, como o próprio nome já diz, confere à pele. E o colágeno, ele confere firmeza, ele confere o tônus da pele. E a hipoderme a gente não vai falar muito hoje aqui. Então, qual é o grande segredo? Como o Augusto falou, usar técnicas sinérgicas e aproveitar as características desses tecidos da pele para usá-las a nosso favor. A pele, ela tem um mecanismo praticamente ilimitado de regeneração, certo?
e é um mecanismo muito refinado, muito bem feito. E esse mecanismo está sendo utilizado para fins estéticos. Nós fazemos lesões programadas na pele. E aí, principalmente a derme responde com formação de fibras de colágeno e fibras de elastina. Mas é claro que não adianta eu fazer todas essas técnicas se eu não mudo o estilo de vida, certo? Então eu preciso de aporte adequado de nutrientes, como a gente já falou, certo? E da mudança do estilo de vida, que a gente ainda vai falar. Uma coisa que a gente precisa chamar muito atenção, ó, toda doença de pele é disfunção de órgãos internos. Toda, praticamente toda. Eu trouxe 2 exemplos bem emblemáticos. Isso aqui é uma dermatite herpetiforme, pessoal. O que é dermatite herpetiforme? É a hipersensibilidade ao glúten determinando lesão de pele. Se o seu paciente não quer parar de comer glúten, ele não vai sarar da dermatite herpetiforme. Você pode lotar ele de suplemento, você pode dar ele para comer suplemento de colherada, que isso aqui não vai sarar, não tem jeito, certo? Isso aqui, ó, quem fez faculdade de medicina, quem fez faculdade de nutrição e enfermagem, deve conhecer esse desenho. Isso é um desenho de um artista médico chamado Frank Netter. Isso aqui tem mais de 60 anos. E aí ele desenhou, esquematicamente, a face de uma mulher com hipotiroidismo. E aqui a gente vê um envelhecimento precoce, a gente vê os sinais do tempo, ó. Bolsas peripalpebrais, diminuição dos fâneros cutâneos, diminuição das sobrancelhas aqui, ó, a rarefação desses pelos. A gente vê o tecido facial por alterações das fibras de elastina e de colágeno cair, determinando aquela base do triângulo aqui, ó. Olha aqui como é que o triângulo está invertido. Chega a dar para ver o ápice do triângulo aqui em cima, certo? Então, isso é uma disfunção de órgão interno, isso é hipotiroidismo. A gente tem que ter essa atenção. Não adianta entrar uma pessoa com hipotiroidismo no nosso consultório e a gente querer fazer uma série de técnicas e deixar a disfunção hormonal para lá. Nós já falamos, ó, da queratina, colágeno e elastina. Para quem tiver interesse, nós abordamos isso com muita propriedade, com muita profundidade nos nossos cursos. Tá aqui, ó, a organização dessas fibras, certo? Conferindo força têncil ao tecido cutâneo, firmeza e elasticidade, que é o que a pele precisa ter. Ela precisa ter as duas coisas em equilíbrio. Se a pele for flácida demais é ruim, se ela for mole demais é ruim, se ela for dura demais é ruim. Então eu preciso ter o equilíbrio das fibras de colágeno e de elastina. E é justamente isso que a gente vai buscar com as nossas terapias sinérgicas, como Augusto citou. Tipos de rugas. Isso aqui é muito interessante. Ó. Poxa, Gabriel, mas tem classificação de ruga? Tem. Olha aqui, ó. Ruga dinâmica e ruga estática. A ruga dinâmica é aquela que aparece quando eu mexo o rosto, certo? Essa ruga que aparece quando eu mexo o rosto é uma ruga dinâmica. E a ruga estática é aquela que está presente aqui, ó. Se alguém puder olhar, está bem aqui, ó, no meu rosto. Mesmo sem eu franzir o senho, ela está aqui. É a ruga estática. É aquela que é vista mesmo em repouso. Ruga mista. Elas são formadas pela ação conjunta do movimento e da gravidade. Ou seja, a gravidade vai fazer esforço para o meu rosto cair, não é? Só que se eu tenho fibra colágena e fibra de elastina, sustenta meu rosto não cai. Quando eu perco essas fibras, aí o que acontece? Eu tenho as chamadas rugas gravitacionais, por efeito da perda das fibras de elastina. As rugas mistas, elas são determinadas pela ação da gravidade e também pelo movimento, acentuadas pelo movimento. Gente, agora chegou o momento mágico, o momento de ouro dessa aula, tá? Eu quero entregar esse conteúdo para vocês. Não aprendam mais nada, mas aprendam isso aqui, certo? Esses processos de envelhecimento cutâneo não são processos de envelhecimento cutâneo, são processos de envelhecimento geral do corpo, tá? Glicação, oxidação, inflamação, submetilação e declínio hormonal.
No entanto, a glicação está aqui em primeiro lugar, não é à toa, porque a pele é particularmente sensível à glicação. E o que é glicação, Gabriel? Me explica, vamos lá. Ó, tá impactante o suficiente para você? Caramelo, minha costelinha de molho barbecue? É isso aí, glicação. É caramelização celular. É o açúcar desnaturando proteínas das células. Ah, é? É. Vamos lá, ó. Carboidratos refinados são venenosos. A Organização Mundial de Saúde recomenda que menos de 10% da nossa ingesta calórica total seja de açúcares, seja de carboidratos simples, seja de frutose, seja de sacarose. Se a Organização Mundial de Saúde, que é quem faz a recomendação para o mundo inteiro, recomenda isso, é porque é um argumento muito forte. Porque nós estamos comendo muito carboidrato, que a nossa sociedade está doente. Olha aí, a glicação maciça faz oxidação excessiva. A glicação e oxidação promovem a inflamação crônica, né? E aí a inflamação crônica provoca envelhecimento e doenças degenerativas. Tá? Para ficar bem simples de entender. O que é isso aqui? Proteína, clara de ovo. O que é isso aqui? É a clara de ovo com açúcar. Aqui, ó, receita de suspiro. Clara de ovo, açúcar e calor. Só que se eu quiser reverter daqui para cá, eu não consigo. Se eu quiser transformar o suspiro em clara de ovo de novo, eu não consigo. E assim acontece com as nossas células. Eu tenho calor dentro das minhas células, 36,5. Eu tenho proteína dentro das minhas células. O que eu posso controlar? O tanto de açúcar que eu vou entregar para elas. Se eu comer açúcar demais, vai açúcar para as minhas proteínas das células e elas vão virar suspiro. Olha aqui, ó. Olha o que acontece aqui. O açúcar ele vai se fixar nas fibras de colágeno e de elastina e vai degradar. E vai provocar um fenômeno chamado elastose e colagenólise. Ou seja, vai ter ruga, vai ter perda de firmeza da pele, perda de turgor. Certo? O oxigênio aqui, gente, é vida. O oxigênio é fundamental para todas as nossas células. Certo? Agora, nós pagamos um preço para o oxigênio existir. Certo? Ele gera um lixo metabólico. No entanto, nós temos enzimas antioxidantes muito refinadas nas nossas células. O que acontece? Quando eu fumo, quando eu bebo, quando eu tomo determinados tipos de remédio, eu aumento a oxidação, porque essa capacidade antioxidante das minhas células é excedida por outros radicais livres que não os radicais livres de oxigênio gerados pelo meu metabolismo. E aí o que vai acontecer? Essa oxidação também vai ocasionar lesão celular e vai aumentar o quê? Vai aumentar também a inflamação e vai aumentar a gênese de outros processos metabólicos destrutivos. Só para a gente lembrar aqui, ó, o cigarro, a bebida, o refrigerante, tá certo? Então, para falar de oxidantes, nós temos os oxidantes terapêuticos. O Augusto já falou da terapia de von Ardenne, eu não vou falar mais disso. Mas a gente usa muito aqui a oxigênio-terapia ionizada, ozonioterapia. A oxigênio-terapia hiperbárica está aprovada pela Anvisa, mas, infelizmente, no Brasil está aprovada para a Anvisa somente para cicatrização de feridas e para doenças compressivas de mergulho. Em outros países, como Augusto já citou, Alemanha, Espanha, ele já é usado como otimizador metabólico. A seleção japonesa de futebol usa oxigênio-terapia hiperbárica para otimização de resultados. E aqui, ó, alguns antioxidantes muito poderosos, naturais, ó. Preste atenção. O romã tem ácido elágico, o cacau é um antioxidante poderosíssimo, certo? Tem alcaloides antioxidantes, o cacau orgânico, tá, gente? Não é açúcar ao leite com o cacau com açúcar, chocolate ao leite, não. É o cacau, no mínimo, 70%, certo? E, ó, as frutas vermelhas aqui, ó, eles têm antioxidantes, têm as proantocianidinas, mirtilo, acerola, que tem um teor fantástico de vitamina C, certo? Aqui, ó, o urucum com tocotrienóis, o dendê com tocotrienóis, todos eles são antioxidantes naturais e todos eles melhoram a pele. Existem cremes à base de romã, com ácido elágico, para melhorar a pele. É um bom ativo para a pele, certo? Ó, como nós falamos, ó, a oxidação, ela inflama.
as mesmas coisas que oxidam a pele também vão inflamá-la. Por isso que o ozônio, ele é, além de um oxidante terapêutico, ele é um anti-inflamatório. Ele induz um pouco a inflamação para depois desinflamar. Ele dá um passo para frente, um passo para trás e dá 2, 3 passos para frente. Alguns anti-inflamatórios, eu queria citar aqui o principal, o açafrão, que tem curcuminoides. O açafrão para a pele é sensacional, certo? Submetilação. Submetilação é um processo de envelhecimento interessante. A submetilação, ela ocorre quando eu tenho carência de determinados nutrientes. Então, quando eu tenho carência de enxofre, quando eu tenho carência de zinco, quando eu tenho carência de vitamina B2, quando eu tenho carência de vitamina B6, de vitamina B9, de vitamina B12. Como que eu detecto isso? Eu tenho exames laboratoriais que me fazem ter ideia de como está essa submetilação, como eu posso intervir racionalmente. E o declínio hormonal, gente? Nós já mostramos ali, logo no início da apresentação, o rosto daquela senhora privada de hormônio, como é que fica, né? O envelhecimento precoce, a perda do turgor facial, da estrutura facial, certo? E a autoestima dessa pessoa fica muito comprometida. Então, a gente precisa proporcionar aos nossos pacientes um envelhecimento funcional. O envelhecimento, ele é inexorável, ele é irretorquível, ele vai acontecer. No entanto, ele não precisa ser o quê? Disfuncional. Ele pode ser um envelhecimento, como Augusto já citou, da Jane Fonda. Não precisa ser um envelhecimento patológico. Então, a saúde funcional tem se especializado na realização de procedimentos estéticos, aliados à melhoria da saúde. O que a gente quer ressaltar hoje? A oxigênio-terapia, que nós já falamos do ozônio, a laser terapia, a dermopuntura, a injeção de fatores de crescimento, a injeção intradérmica de nutrientes, o tratamento de alopecia, calvície. Então, nos nossos cursos, a gente consegue abordar esses assuntos com mais propriedade. Uso de preenchedores biocompatíveis. Existem preenchedores que não são biocompatíveis, que provocam rejeição. E nós recomendamos somente os preenchedores biocompatíveis. Vários estão sendo estudados no momento. Os mais usados atualmente, ácido hialurônico, ácido polialilático e hidroxiapatita. Ou seja, eles provocam uma resposta inflamatória programada, e aí provocam uma cicatrização programada e o preenchimento das rugas que a gente tanto quer combater e a melhoria da firmeza que a gente tanto quer. Laser terapia, como Augusto falou, que ele é apaixonado por laser, olha aí, é uma cirurgia de luz, certo? Então, eu estimulo a derme a produzir colágeno e elastina através da fotobioativação. E a dermopuntura? Eu faço pequenas punturas, ou seja, pequenas lesões, pequenas espetadinhas na pele, e aí eu posso controlar quantas espetadas eu quero dar, quantas punturas eu quero fazer. Eu posso controlar o calibre da agulha, eu posso controlar qual é a região que eu quero fazer a puntura, certo? Isso aqui é um Dermapen, um aparelho conhecido como Dermapen, uma caneta com várias agulhas que vai fazendo essa puntura, e eu posso também usar o Derma Roller, que é como se fosse um rolinho, que é um rolinho, na verdade, com várias agulhas que eu vou rolando em cima da pele, e aí eu vou programando essas lesões, e aí depois que eu faço as lesões, a pele cicatriza, e aí aumenta o colágeno, aumenta a elastina e melhora toda a situação da pele, certo? Eu tenho a regeneração da derme por estímulos mecânicos. A injeção de fatores autólogos é uma coisa sensacional. A engenharia genética veio trazer essa possibilidade para nós. Então, hoje em dia, eu tenho fator de crescimento de fibroblasto, fator de crescimento epidérmico, fator de crescimento de plaqueta, tudo isso isolado, quimicamente purificado, para que eu consiga injetar isso na pele e fazer com que a pele produza mais colágeno, produza mais elastina, produza mais queratina de uma maneira super, hiper, ultra organizada. E isso a gente aborda com profundidade nos nossos cursos. A injeção intradérmica de nutrientes. Nós falamos no início da apresentação, nós precisamos de nutrientes para fazer a pele funcionar. Nós temos muitos nutrientes para que essa pele seja saudável.
e se eu ingerir a quantidade adequada de nutrientes, se eu adotar um estilo de vida saudável e se eu ainda injetar esses nutrientes diretamente na pele onde eu quero que ela se regenere, o resultado é sensacional. E a mesma coisa é aplicada na alopecia. Para eu fazer esse cabelo crescer daqui para cá, eu preciso associar várias técnicas. É ilusão a gente achar que uma técnica só vai resolver. Uma técnica só ajuda, mas todas essas técnicas, elas trabalham como se fosse um time, como se fosse uma equipe. E aí o resultado em equipe é sempre melhor. Então, no cabelo se usa oxigênio, o ozônio, se usa fatores de crescimento, se usa dermopuntura e se usa suplementação oral também. E a escolha da técnica adequada para o rejuvenescimento depende de uma avaliação criteriosa da sua saúde. Não adianta você estar com a sua saúde toda em frangalhos e querer fazer todas essas técnicas, o resultado vai ser muito ruim. E a medicina vem evoluindo juntamente com a humanidade, buscando a sua felicidade, o seu bem-estar. E agora o Augusto vai voltar e vai falar da outra parte da aula dele, daqui a pouco a gente conversa melhor. Lembrando, qualidade de vida não se compra, se constrói. Isso é fundamental. Você precisa pagar o preço, você precisa investir nessa qualidade de vida. Esse conceito que é sensacional, a associação de nutrir com agir, esse conceito de nutrição excepcional. O curso que a gente vem falando, que é o curso de estética facial corporal e utilização de fatores de crescimento autólogos na reparação tissular, na reparação tecidual, tá? Um divisor de águas em relação a abordagens de atletas, alta performance, nas questões de estética corporal e facial. Quem fizer vai amar, como todas as pessoas que têm feito têm gostado muitíssimo. Tá? A gente só quer agradecer a vocês pela participação, pelo apoio, pelas mensagens que a gente está recebendo aqui, pessoal curtindo, pessoal dando feedback. Então, muito obrigado.